Amém, muito bom dia, família. Estão animados? Ontem foi dia de festa e hoje é também, amém? Porque o nosso Deus é bom. Vamos orar para poder começar a pregação. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso em que a gente pode louvar ao Senhor, Pai. O Senhor é um Deus grandioso que merece toda a honra e toda a glória, Pai. Por favor, me use agora para poder pregar sua palavra, para poder tocar os corações dos meus irmãos e amigos. Que o Senhor seja glorificado com as nossas mudanças profundas, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta: como você se sente quando precisa começar do zero? Difícil, né? Dá medo, traz insegurança. Às vezes a gente até desanima. Tem que começar tudo de novo. Mas eu tenho uma notícia para você, uma notícia boa. Deus é um Deus de recomeços. E a gente pode ver isso ao longo da Bíblia. Lá em Gênesis fala que a terra era sem forma, vazia. E o que Deus fez? Que haja luz. Ali ele estava começando a história da humanidade, da existência. Deus fez isso em muitos momentos. E Jesus também, quando Jesus veio, ele trouxe um recomeço também. Ele disse que para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. Basicamente isso é você começar do zero. Então Deus é um Deus de recomeços. Deus, ele gosta de transformar caos em ordem. Gosta de fazer algo novo. É um Deus criativo, né? Esse é o Deus que nós servimos. E Jesus tem buscado o mesmo, transformar os corações das pessoas em algo novo. Tirar o pecado e colocar o Espírito Santo nos corações das pessoas, amém? Lá em Lamentações 3, vamos lá, do 22 ao 23. Não precisa abrir, mas lá diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Irmãos, com Deus, todo dia é dia de recomeço. Título da aula de hoje: quando Deus começa tudo do zero. Vamos ler uma história bíblica. Vamos lá em Gênesis 9. Vamos lá. Vamos, irmão. Deus gosta de dar um reset de vez em quando. Uau. Vamos. Não se assuste. Se anime, vamos lá. Vamos lá. Vamos ir. Gênesis 9, versículo 1, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, porque é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E depois prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras.
O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Uau! Amém. Irmãos, quando Deus começa tudo do zero, primeiro ponto de hoje, é tempo de multiplicar. Quando Deus começa tudo do zero, é tempo de multiplicar. Deus abençoou Noé e a sua família e todos os outros animais, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Então Noé se deparou com uma terra vazia, não havia vida ali, e a missão dele era gerar vida, se multiplicar. Amém? E Deus chamou isso de bênção. Se multiplicar é uma bênção dada por Deus, foi uma bênção dada a Noé e sua família e aos outros seres vivos. Ter a capacidade de crescer é uma bênção. Se você conversa com qualquer pai e mãe e fala um pouco sobre os filhos deles, eles vão falar: filhos são uma bênção. São difíceis, mas são bênçãos. Então por quê? Porque Deus nos abençoou com a capacidade de multiplicar. Amém? Aqui era o início de uma missão. Se eles não se multiplicassem, deixariam de existir. Olha que baita responsabilidade. Preencher toda a terra. Da mesma forma, Jesus enviou seus discípulos a todas as nações, abençoando-os com a sua presença até o final. Amém? Não foi isso que aconteceu em Mateus 28, como a gente bem conhece? E esse é o espírito de quem começa algo para Deus. Esse tem que ser o nosso espírito. Amém? Urgência, alegria, empenho em se multiplicar. Porque quando Deus começa tudo do zero, é momento de se multiplicar. Amém. É um chamado para nós. Amém? E eu gosto de histórias de começo ou de recomeço. O Renato e a Maria já contaram, já compartilharam algumas vezes como foi iniciar a missão em Recife. Incrível, né? Eles foram lá com alguns missionários e o Renato deu um desafio para todo mundo. Hoje a gente não para enquanto não tiver um estudo bíblico. E eles começaram a evangelizar e evangelizaram muito. E a Maria compartilhou com uma mulher chamada Cláudia. E ela estudou a Bíblia e se tornou uma discípula de Jesus. Olha que incrível! Não inspira você? Era o começo de tudo, o começo de uma missão ali. Eles estavam com o espírito de missionários. E olha que incrível, essa mulher, ela tem um filho. Eu acho que alguns de vocês conhecem ele. O nome dele é Diego. E agora ele é missionário em Belo Horizonte. Ele está iniciando uma missão lá agora também. Que incrível! E olha só, tem mais ainda. Ele começou a namorar recentemente. E vocês conhecem bem a pessoa com quem ele está namorando. É a Amanda, que foi também para a missão em BH. Incrível! Me anima esse espírito de missionário. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, com mais 6 pessoas, éramos 7. E naquela primeira semana a gente só pensava em se multiplicar, compartilhar a nossa fé. Nossa, queimava em nossos corações. A gente queria estudar a Bíblia com as pessoas. A gente não pensava em outra coisa. E eu me lembro que na primeira semana aqui no Rio de Janeiro eu compartilhei a fé com a minha esposa, atual esposa, minha única esposa, a única que eu tive. Vocês não entenderam? E foi incrível. Nossa, essas histórias de começo com Deus nos inspiram. Verdade. Qual que é a missão para nós, irmãos? Se multiplicar. Esse é o espírito de começar algo novo. Buscar e salvar o perdido. Foi isso que Jesus iniciou e é isso que Ele quer que a gente continue fazendo. Buscar e salvar o perdido.
E aí a gente vai ter muitas memórias e muitas histórias para poder compartilhar, para poder testemunhar, para alegrar os nossos corações. Mas eu temo que talvez a gente esteja perdendo um pouco desse espírito. O espírito missionário, o espírito de início de missão. Talvez você pense que a igreja do Rio de Janeiro já cresceu demais. Mas não. A ordem foi: multipliquem-se e encham toda a terra. Irmãos, não precisa ser matemático para saber que falta muita gente ainda no Rio de Janeiro para poder ser compartilhado. Muito lugar para a gente ir ainda. A gente precisa manter o espírito missionário. Talvez hoje você duvide da sua fertilidade espiritual. O Espírito nos dá a capacidade de ser frutífero. Nós precisamos acreditar nisso. Ou talvez você tenha esquecido a sua missão, ou tenha esquecido algumas vezes durante essa semana, quando você teve a oportunidade de chamar alguém para conhecer o reino de Deus. Eu quero chamar a igreja a resgatar esse espírito missionário. A missão é uma bênção, e o Espírito nos torna espiritualmente produtivos para multiplicar. Amém. Você precisa acreditar nisso. Faça a missão pela força do Espírito. Amém. Acontece muito que talvez a gente esteja sendo influenciado pelas inversões de valores desse mundo. Muitas pessoas começam a chamar de maldição o que Deus chama de bênção. É verdade. Se multiplicar é uma bênção, não uma maldição. Não deve ser um peso para você. Não deixe a inversão de valores contaminar o seu coração. Amém. Acredite, se multiplicar é uma bênção. Amém. Quando nós estamos focados, quando não estamos focados em salvar pessoas, é porque estamos valorizando mais o mundo do que a vontade de Deus. Mas eu quero chamar todos nós a mudar isso hoje, amém? Amém. Vamos cumprir a nossa missão, a missão de multiplicar, de se multiplicar para Deus. A igreja do Rio de Janeiro cresceu, mas ainda é tempo de se multiplicar. Deus continua chamando cada um de nós a isso. Vamos lá em 2 Coríntios 6, 2. Vamos lá, irmãos. Prega aí, irmão. A Bíblia diz: e eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Irmãos, hoje é tempo de salvação, segundo a Bíblia. Amém. Todo dia é um novo dia para cumprir a missão de Deus. Cada discípulo recebeu uma nova vida e uma responsabilidade de ser frutífero. Não importa o tempo que você tem na fé, de 1 a 30, 40 anos, você recebeu a responsabilidade de dar frutos para Deus. Amém. E eu estou muito animado com os meninos da UF, porque eles entenderam isso. Eles são novos, eu estou compartilhando muito isso, irmãos. Não é para poder ter exemplo de pregação, não. É porque isso tem alegrado o meu coração. Amém. Eles têm compartilhado a fé deles que nem maluco. O Leandro só fala comigo disso. Ele nem pergunta se eu estou bem, ele só fala: você pode me ajudar no estudo? Uau. Isso é incrível. Mostra que no coração dele está queimando o espírito missionário. Amém. No campo missionário dele, que é a UF, amém? Vamos, irmão. Então a missão não pode ser um peso no nosso coração, tem que ser o quê? Uma bênção. Amém. Segundo ponto, é tempo de novas atitudes. Amém. Aqui no versículo 6 de Gênesis 9, a gente vê que Deus diz a Noé que eles não deveriam comer carne com sangue, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Uau, isso é muito profundo. Aqui mostra que desde o princípio Deus quis que o homem refletisse o seu caráter. Essa é a vontade de Deus para nós. E Jesus reforça isso em várias outras passagens também. Se você ler lá em João 3,15, não precisa ir, ele fala: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Depois que ele lavou os pés dos discípulos. Se você for em Mateus 11:29, Jesus diz: aprendam de mim,
chamando a gente a imitá-lo. Em João 15:12, ele diz: amem como eu os amei. Jesus, ele nos chama a ser imitadores dele. Amém. Segundo ponto, tempo de novas atitudes. Vamos lá em João, 1 João Vamos lá. 2,6. 1 João 2,6. Estão comigo? Vamos lá. Irmão. 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João era apóstolo de Jesus. Será que ele aprendeu a lição? De que nós devemos ser imitadores de Cristo? Irmãos, não busque ser você mesmo. Não. Acho que isso é muito falado no mundo, né? Você precisa ser você mesmo. Não busque ser você mesmo, no sentido de se afastar de Cristo. Busque ser como Cristo, ser como Jesus. Busque andar como Ele andou, falar como Ele falou. Essa é a nossa missão, é ser parecido com Jesus Cristo. Não existe plágio espiritual, você pode ficar tranquilo. Ninguém vai te processar por você ser um imitador de Jesus. Jesus permite que você fale, haja e ame como Ele. Na verdade, Ele nos chama a fazer isso. E por que muitas vezes a gente resiste a esse chamado? Eu te digo porque é por orgulho. O orgulho te torna resistente a ser um imitador de Jesus. Grande parte dos nossos problemas seriam resolvidos se nós fôssemos humildes. E ser humilde é você decidir imitar Jesus. Amém. Eu mesmo. Eu carreguei uma vida de orgulho. Levei 26 anos para tomar a decisão de ser um discípulo. Resisti até o último momento. E paguei um preço por isso. Sofri muito, fui muito humilhado. Eu poderia ter tomado a decisão de ser um discípulo muito tempo antes. Porque minha mãe tem bastante tempo na fé já. E eu não quero que isso aconteça com você também. A gente precisa ter o coração de imitar Jesus. Amém. Você que está nos visitando hoje, eu quero fazer um apelo para você, te chamar a estudar a Bíblia e a conhecer mais sobre Cristo. Não saia daqui sem antes conversar com um discípulo, falar sobre a sua situação espiritual e ser humilde diante das Escrituras, tomar decisões profundas de imitar Cristo. É isso que vai resolver os problemas da sua vida, não tem outro caminho. Porque o grande problema desse mundo é o pecado. E só Jesus tem solução para ele. E a solução é ser humilde e imitá-lo. Vamos lá em Hebreus 13. Muito bom, irmão. Prega. Bom, irmãos. Vamos lá. Hebreus 13, versículo 7. A Bíblia diz: lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Irmãos, a gente resolveria grande parte do problema da igreja também, só imitando outras pessoas, pessoas que imitam Jesus. Se imitássemos a fé dos nossos líderes e obedecêssemos os desafios que eles nos dão na pregação, no discipulado, isso já resolveria grande parte do problema da igreja hoje. É o que diz aqui. A gente deve lembrar dos nossos líderes, da palavra que eles têm pregado para nós e imitar a fé deles. Não é imitar os pecados deles, não é ficar reparando com amargura nos pecados deles, mas é imitar a fé deles. É incrível, como eu compartilho aqui, Renato e Maria foram para Recife. Isso exige muita fé. Renato já foi para o Paraguai também. A gente pode imitar isso, isso é fé. Você sair do seu lugar de conforto, que é a sua cidade, e ir para uma outra cidade para poder evangelizar lá. Eu gosto de lembrar disso. Amém. Isso me enche de fé.
Nós precisamos tomar a decisão de ser imitadores. Irmãos, você não precisa inventar a roda, você só precisa botar ela para rodar. Imite, seja humilde. Se há desunião ou falta de fruto no seu bate-papo, no seu grupo, imita alguém que está sendo frutífero. Tenha um tempo com alguém que tem dado fruto no bate-papo. Às vezes a gente está ali bolando milhares de estratégias e a coisa não está andando. Tudo porque nós estamos resistindo à humildade. Marque um tempo com alguém que tem sido frutífero e conversa com essa pessoa. Se você tem um problema financeiro, se tem um problema no casamento, irmãos, às vezes a gente vai para o YouTube para ver vídeo. Sabe, vai no chat GPT, vai perguntar para o chat GPT como lidar com os problemas do casamento, como fazer um bate-papo bíblico. Traz para a igreja. Procura uma referência espiritual, tenha um tempo profundo, seja humilde no tempo. E daí não é aquele tempo para você chegar no tempo, então irmão, como que você está? Sabe, não é esse tempo, irmão, me ensina, me mostra o que você tem feito. Não é o momento para você discipular e mostrar o que você tem feito. É o momento de você aprender o que tem sido feito. É isso que vai mudar o seu caráter e tornar você mais parecido com Jesus. Desafio para nós. Marque um tempo para aprender. Se o problema for casamento, se for finanças, se for filhos, seja humilde. Quando Deus começa algo, é tempo de imitar. Amém? Irmãos, em conclusão, Deus é especialista em recomeços. Ele começou o mundo a partir do caos, iniciou a história de Noé, e em Cristo faz nova todas as coisas, inclusive você. E para Deus seja glória. Amém.